possuído por riqueza. Ele era um homem que fazia de tudo por bens materiais. A Bíblia, meus irmãos, vai relatar para nós que Saul, ele colocou aquele rei em vida com interesse nos seus bens materiais. Saul colocou com vida os melhores daquela terra, os gados, as ovelhas, o melhor daquela terra em vida por causa do seu interesse pessoal. Só que Deus havia dado uma ordem para Saul para destruir tudo que havia naquela cidade. Desde então, meus irmãos, o Senhor dos Exércitos, ele se manifestou por intermédio de Samuel, trazendo uma repreensão para o rei Saul, porque o Senhor não havia agradado daquela atitude de Saul. Meus irmãos, quando Deus ele dá uma ordem para alguém, aquela pessoa tem que executar a ordenança de Deus, porque senão a pessoa vai pagar um alto preço por causa da desobediência. Vejamos bem que o Senhor falou para Saul destruir, Saul não destruiu. O Senhor, meus irmãos, traz Samuel diante de Saul, e quando Samuel ele chega, ele ouve, meus irmãos, o mugido daqueles boi e também daquelas ovelhas. Saul então fala com Samuel: eu cumpri aquilo que Deus me mandou fazer. Saul, ele virou para Samuel como se nada tivesse acontecido, mas Samuel repreende a Saul, dizendo: por que não cumpriste aquilo que Deus te deu uma ordem para você fazer? Assim como você não cumpriu com aquilo que Deus te determinou para você fazer, hoje ele também te rejeita como rei. Meus irmãos, dura coisa é ser rejeitado por Deus por causa da desobediência. Saul, meus irmãos, ele tinha tudo para ser um rei, seguido por Deus, ele tinha tudo para ser um rei na direção de Deus, um homem abençoado, porque Deus levantou ele para ser o rei de Israel. Só que Saul não obedeceu às ordenanças de Deus, e por causa disso, Deus também rasgou o reinado de Saul e falou para ele que iria levantar um rei segundo o seu coração. Louvado seja Deus. Por causa da desobediência, nós pagamos um alto preço. Por causa da desobediência, Deus ele rejeita aquele que não obedece com seu chamado, com aquilo que Deus ele tem determinado para o ser humano, para mim, para você. Se nós não obedecer aquilo que Deus ele determinou para nós, meus irmãos, nós vamos pagar um alto preço. Glória a Deus, glória a Jesus. Meus irmãos, Saul ele foi rejeitado por Deus por causa da desobediência. Eis aí aquele velho ditado: você quer conhecer o homem? Dá poder para ele. Deus deu poder para Saul, Deus deu riqueza para Saul, Deus deu para Saul